O Porto já está a atacar o mercado de janeiro para garantir um defesa central para Farioli. A equipa já voltou aos treinos e com muitas novidades. E há também novidades sobre os internacionais, mas vamos por partes. Começando pela equipa que voltou aos treinos ontem, novamente com a máxima intensidade. O Porto colocou a circular imagens nas redes sociais dos treinos, a fazer lembrar a pré-época, que o Porto postava muitas imagens daquelas, muitos vídeos com os jogadores completamente de rastros no chão. Voltou a postar, desta vez até tinha algumas declarações, eu penso que era do Alberto Costa e do William Gomes, a dizer que estava muito difícil, que não estava a aguentar, que era muito intenso. Até tinha o Alberto Costa brincava que filmar era fácil, difícil era estar ali. E portanto, foram 5 dias de folga, mas voltaram com toda a intensidade. Isto aqui é aquela imagem que os adeptos tanto gostam, também por isso que o Porto partilha, porque realmente mostra que há muito empenho e que o Farioli está a tirar o máximo dos jogadores, como muita gente dizia na pré-época. Já há muito tempo que não se via um Porto assim, parecia que o Porto da época passada não corria, parecia que os treinos não eram intensos, mas agora eu acho que essas imagens também já assustam um bocado, porque depois de tantas lesões, até o Vilas Boas esta semana, numa das declarações, das muitas declarações que ele fez, ele falou das lesões e disse que é preciso evitar a todo custo que haja mais alguma lesão, porque mais uma lesão pode deitar o título a perder esse objetivo crucial, e portanto os adeptos também já ficam um pouco assustados, e eu próprio quando vejo aquelas imagens, espero que não haja, volto a dizer, já disse isto vários vídeos durante esta semana, espero que o Porto não faça nenhum amigável, vai ter o jogo com o Soluricense e já é bom porque é para a taça, já dá para rodar alguns jogadores. O Farioli chamou os jogadores da equipa B e do Sub-19, como já é hábito, e espanta-me um bocado o Alarcón e o Gabriel Braz andarem aqui entre a equipa B e a equipa principal. Parece que o Farioli não conta com eles a tempo inteiro como jogadores da equipa principal, eu acho que isso é um bocado preocupante e acho que é também nesse sentido que vêm as notícias de que o Porto já está à procura de um defesa central, já tem o perfil, já está a fazer abordagens para contratar em janeiro. O Farioli é muito exigente, principalmente na defesa, e como deu para ver nos últimos jogos, ele confia mais no Pablo Rosário para central do que no Gabriel Braz. Basta ver o jogo com a Estrela Vermelha, para mim essa é a grande imagem que fica de com quem é que o Farioli conta, e foi quando sai o Bednarek é o Pablo Rosário que fica à defesa central, ou seja, o Gabriel Braz nem foi opção. Já o Alarcón jogou a titular contra a Estrela Vermelha, já tinha jogado uns minutos com o Rio Ave e tinha até jogado bem, sendo que o Estrela Vermelha já não jogou tanto, até chegou a ser o culpado pelo golo do Estrela Vermelha, um dos culpados, que falha ali a marcação. Não faz uma boa exibição, mas também era difícil, porque era a equipa toda suplente. Mas de qualquer forma, o Farioli já tinha elogiado o Alarcón, deu-lhe aquela oportunidade e dava a impressão que ele ia fazer parte da equipa principal. A verdade é que o Farioli também tem o Caramó, mas como eu tenho dito, o Caramó não pode jogar na Europa, então vai ser sempre importante o Alarcón aqui ou ali, porque não há um substituto direto para o Borja Sainz, e o Borja Sainz também não é um super-homem para aguentar a época inteira a titular, assim como o Froholt, que também não tem um substituto. Mas a prioridade do Farioli é sempre a defesa, e então, aliás, basta ver os números, como eu tenho dito aqui, parece que o ponto forte do Porto é a intensidade, é o ataque, é o meio-campo, mas depois quando vemos os números e as exibições menos conseguidas do Porto, percebemos que é o único setor que nunca treme é a defesa está sempre estável, está a bater recordes, não sofre golos, se for só o autogol de Noé Pérez e sofreu o autogol com a Estrela Vermelha a jogar com os suplentes, mesmo assim ganham o jogo, só tem 2 golos sofridos, é uma grande defesa e realmente o Farioli dá prioridade. Temos visto isso desde a pré-época e eu lembro-me perfeitamente quando o Porto andava atrás do Kivior, que muita gente comentava que a prioridade era outra, que o Porto tinha que ir buscar um médio, que o Porto tinha que ir buscar um avançado, depois acabou por ir buscar o De Jong, depois mais tarde o Caramó, acabou por fazer contratações noutras posições, mas a verdade é que a defesa é o principal ponto que o Farioli não abdica, por onde começa todo este sucesso do Porto, é na solidez defensiva, e quando a equipa não consegue todos os princípios, toda a forma de jogar que o Farioli tanto gosta, de futebol atrativo, muito atacante, muito direto, muito pragmático, muito rápido, pressão muito alta, muito intensa, quando a equipa não consegue isso, a defesa não falha, e portanto Farioli já indicou para a direção que quer outro defesa central. E o perfil, isto aqui já é mais rumores que andam por aí a circular, de que o perfil do jogador, sabemos que o Porto já tem o perfil identificado, não sabemos exatamente qual será, isto aqui são fontes cruzadas, mas parece que o perfil é um internacional. O Porto vai outra vez procurar um jogador um pouco do perfil do Kivior, nem que seja por empréstimo, mesmo para ajudar enquanto Noé Pérez não está recuperado, e o Porto quer mesmo um jogador de qualidade, e também para aproveitar, como já temos falado aqui muitas vezes, o facto de haver Mundial, o Porto vai procurar um defesa central que não esteja a ter muitos minutos, que seja conceituado, que tenha qualidade, mas que precise jogar mais para chegar ao Mundial, que ainda tenha esperança, e o Porto joga muito com isso. Eu acho que tanto o Froholt como o Kivior foram muito convencidos por isso, foram nesse perfil. O Porto está a aproveitar muito bem esta época em que os jogadores têm o Mundial na cabeça, para dar minutos a jogadores que não estão a ter tantos minutos, e portanto o Porto já tem alvos definidos,
Daqui a mais alguns vídeos já vamos saber quem é, com certeza vai começar a surgir nomes, mas para já fica só esta indicação de que o Porto vai mesmo avançar para um central. E a verdade é que, como já temos visto, o Farioli não confia muito no Gabriel Braz. A verdade é que ele até o elogiou. Ele tinha dito disse ao selecionador de sub-21 que o Gabriel Braz era um grande jogador, passou-lhe várias indicações sobre como é que o jogador se comportava em campo. No entanto, ele nunca confiou nele para ele jogar, ele nunca jogou. Vamos ver com o Soluricense para a Taça se ele joga. Eu acho que é essencial o Gabriel Braz jogar, porque se não jogar, então aí é mesmo a prova de que o Farioli não conta com ele assim tanto, porque com a Estrela Vermelha já foi um sinal em que ele preferiu o Pablo Rosário em vez do Gabriel Braz. E então com o Soluricense, se o Gabriel Braz não jogar para um jogo da Taça, acho que não joga mais. Se bem que o Farioli não é assim tão adepto de rodar equipas nas Taças, mas era aquilo que eu dizia no vídeo de ontem. Eu acho que a direção do Porto também tem tido um papel muito importante na adaptação do Farioli para que nada falhe. Acho que o Vilas Boas tem dado dicas, indicações ao Farioli. Acho que foi por isso que o Porto jogou com os suplentes contra o Estrela Vermelha. O Farioli assustou-se até um bocado e exagerou, jogou com os suplentes todos, acabou por correr bem. Mas acho que para a Taça vai ser igual, porque aquilo que eu dizia ontem, o Farioli nunca trocou o guarda-redes para as taças, não é adepto dessas rotações, mas é uma coisa histórica no Porto, isso acontece sempre. Portanto, o Cláudio Ramos, se não jogar, é um prémio para o Cláudio Ramos. O Cláudio Ramos com certeza está à espera de jogar para a Taça. Como eu dizia, o Cláudio Ramos fez uma grande exibição no Mundial de Clubes e depois nunca mais jogou. E é um pouco desmotivante, ele merece esse prémio porque ele sempre que é chamado a jogar, as poucas vezes que jogou fez sempre grandes exibições. Tanto que ele tem muitos fãs dentro dos adeptos do Porto, dentro da massa associativa do Porto, muita gente prefere até o Cláudio Ramos ao Diogo Costa, pelo menos quando há aqueles rumores de transferências, como este rumor que há agora, de que o Diogo Costa está difícil renovar e que depois não quer aquela cláusula e depois pode ser um empresário, pode ser o próprio jogador, mesmo quando houve o interesse do Galatasaray na pré-época, muita gente dizia, o Diogo Costa pode sair porque temos o Cláudio Ramos. Os portistas confiam no Cláudio Ramos e não é por acaso, é porque já viram as exibições dele, sempre que ele é chamado, ele corresponde, joga bem e portanto é um prémio que ele merece jogar na Taça. Mas eu acho que o Farioli não costuma fazer isso, mas acho que o vão convencer a fazê-lo. E vamos ver com o Gabriel Braz, é outro ponto que eu acho que se o Gabriel Braz não jogar neste jogo, dificilmente vai ter lugar na equipa, até porque depois chega ao mercado de janeiro e o Porto vai contratar mais um defesa central. E o Porto então voltou aos treinos, já sabemos, isto aqui já é repetitivo, estar sempre a dizer, De Jong e Neon Pérez não treinaram, Neon Pérez vai ser a época toda, De Jong continua a recuperar. E eu ontem dizia que o De Jong tem que ter cuidado porque ele só tem um ano de contrato. E se ele demorar muito a recuperar da lesão e depois quando voltar não estiver na melhor forma, arrisca-se a passar uma época praticamente sem jogar no Porto. E eu não disse que o De Jong ia ser um flop, eu sei que o De Jong tem muita qualidade, aliás, eu cheguei a dizer aqui no jogo com o Benfica, na análise ao jogo, que um De Jong no lugar do Samu tinha sido muito melhor naquele jogo, porque o Porto não conseguia sair na profundidade e o De Jong é bom jogador para vir atrás. Aquilo que o Samu acabou por fazer depois nos minutos finais da primeira parte e no início da segunda, que era vir recuperar a bola atrás, uma vez que os médios estavam muito presos, muito marcados, era o Samu que vinha construir jogo e o Samu não é muito bom nisso, a jogar de costas para a baliza. Se o De Jong estivesse disponível teria sido muito melhor, ele que até foi dos melhores em campo contra o Sporting. E portanto o De Jong tem muita qualidade, é muito importante neste plantel, mesmo com o Denis Gula a crescer, graças também à lesão dele. Mas o que eu digo é que o De Jong, se passar muito tempo lesionado, tendo só um ano de contrato e já aos 35 anos de idade, de repente pode mudar tudo e ficar conhecido como um jogador que passou uma época a recuperar de uma lesão no Porto. Isso pode acontecer, claro que eu não quero que isso aconteça, não ponho aqui em causa a qualidade do jogador, apenas digo que pode acontecer isso, é uma possibilidade, e até porque o De Jong era apontado para recuperar para o jogo com o Benfica, e o que é certo é que continua lesionado. Mas como eu digo, também com a idade é mais difícil recuperar, esperemos que recupere rápido, ele está apontado para recuperar em novembro, vamos ver, mas já começa a ser muito tempo. E os jogadores do Porto, os internacionais, continuam a representar as seleções. Ontem foi a vez do Denis Gul, entrou só para jogar 6 minutos, desta vez jogou, da outra vez na outra paragem de seleções nem chegou a jogar. Eu acho que isto para o Porto é bom, porque ele tem vindo a subir de rendimento e assim não chega cansado. Pode até jogar a titular no jogo da Taça, uma vez que é para a Taça, e o Samu pode ficar no banco. O Samu é outro jogador que também não jogou nenhum minuto. Eu já tinha dito isto, o Samu está aí muitas vezes à seleção da Espanha e não joga, isso não é bom para ele, nós sabemos como ele é um jogador muito emotivo, psicologicamente se abala muito rapidamente, eu acho que não é bom em termos motivacionais, o Porto vai ter que fazer aqui um trabalho de motivação quando ele voltar, no entanto é bom pelo menos fisicamente, ele é um jogador que se expõe muito, há sempre o risco de se lesionar, e aquilo que eu tenho dito aqui, a ida às seleções é sempre um risco, desde que eles saem até que voltam. E a prova disso está ontem no Zaidu, que parece que apanhou um grande susto. O avião teve ali um problema qualquer no vidro, parece que o vidro partiu e teve que aterrar de emergência.
foi um grande susto, fez uma viagem, ficou ainda mais longa a viagem, demorou mais horas, isto desgasta os jogadores e há sempre este perigo. Quando os jogadores vão jogar pelas seleções, pode haver lesões, pode haver imprevistos que fazem com que fiquem mais cansados, pode haver resultados que os afetem psicologicamente e é sempre um problema. Isso viu-se, como eu já tenho dito aqui, na outra paragem de seleções com o jogo com o Nacional, que a equipa fez a sua pior exibição e não foi por acaso, foi porque os jogadores tinham acabado de chegar das seleções. Quem também volta a jogar hoje é o Froholt, ele está a ser muito elogiado. Desta vez foi um ex-jogador da Dinamarca que disse que o Froholt tem algo de especial, que acha que ele vai ser o dinamarquês que vai chegar mais longe, que vai jogar num tubarão europeu. Ele está a ser muito cobiçado pelo Atlético de Madrid, como eu disse ontem. Hoje já há mais notícias a falar disso. Eu tinha visto um rumor, mas agora começas a intensificar. Já há pessoas que começam a fazer cálculos se ele pode ser em janeiro ou não. Eu vi isso hoje na imprensa. Ele realmente não pode ser em janeiro, porque já jogou pelo Copenhague e pelo Porto. Não pode jogar para um terceiro clube. E só ao menos é um descanso para o Porto. Mas também não acredito que ele quisesse sair. Ele tem apenas 19 anos e por muito boa época que ele faça, acho que ele não ia sair em janeiro nunca. A questão aqui é se ele sai no fim da época. Vai ser muito difícil para o Porto segurá-lo. Mas os portistas agora têm muita confiança nesta direção, sabem que podem encontrar outro jogador, assim como encontrou o Froholt, embora não seja a época do Mundial. Ainda tem também mais esse ponto das seleções, o Froholt pode ainda valorizar-se mais, mas pelo menos os portistas têm essa garantia de que esta direção tem conseguido encontrar boas soluções. Tem ainda o Kenneth Taylor e o Gustavo Sá aqui como alvos ainda para contratar. E um Vasco Sousa que vai voltar de empréstimo, embora eu acho que ainda venha verde. Não sei se o Vasco Sousa vem bem na melhor forma para se juntar ao plantel, mas é também uma possibilidade. Pode contratar outros jogadores e já sabemos que vem um encaixe financeiro muito grande. A cláusula de Froholt é 85 milhões. Eu ontem não tinha a certeza, depois corrigiram-me, não era 100, era 85. Mas é uma cláusula muito grande. Se ele sair pela cláusula, com certeza o Porto vai contratar alguém também muito bom. Já sabemos que vai ter um grande encaixe, mas vai ser difícil para o Porto segurar o Froholt. Mas agora tem que aproveitar esta época que ele está a fazer grandes exibições e talvez até consiga segurá-lo com o argumento de que ele é muito jovem e pode aguentar, por exemplo, até aos 21 ou 22 no Porto. Talvez o Porto consiga. O Porto também é bom nessa parte de convencer os jogadores, mas vamos ver. A questão aqui é que o Froholt está a ser muito cobiçado e cada vez que ele vai à seleção é muito elogiado e cada jogo que ele faz ele fica mais exposto ao interesse dos grandes clubes. E para ele continuar a ter o rendimento que tem tido, eu já tenho dito aqui muitas vezes, eu acho que o Farioli tem que começar a pensar em dar-lhe mais liberdade, em deixá-lo uma ou outra vez ocupar outras posições. O selecionador da Dinamarca diz que ele pode jogar a qualquer posição menos guarda-redes, ou seja, talvez deixá-lo aqui num jogos e para falso avançado, jogar mais do lado esquerdo, uma vez que ele joga sempre do lado direito, tocar um bocado na posição de extremo, fazer alguma alteração porque ele está a ser muito marcado e se os adversários começam a marcá-lo cada vez mais, vai ser difícil para o miúdo também evoluir e fazer as exibições que tinha feito no início da época. Como eu tinha dito no vídeo de ontem foi o dia do clube, festejou-se o dia do clube no Porto. Eu fiquei admirado como foi muita gente ver o jogo das lendas. O Porto Vintage contra, acho que era a Eslováquia Vintage. O Porto ganhou de goleada 6-1. O resultado pouco importa. O que estava aqui era ver as figuras, jogadores que estão no coração dos adeptos portistas, jogadores históricos a jogar. Gostei de ver, eu não vi o jogo, mas vi alguns highlights e claro, aquele pontapé de bicicleta do Jackson foi impressionante e fez lembrar mesmo os tempos do Jackson no Porto. Eu lembro que o Falcão saiu, isto acaba até por ser um bocado uma motivação se o Porto perder o Froholt, repetir o que fez com o Falcão e o Jackson, porque na altura o Falcão saiu também para o Atlético de Madrid, que curiosamente é quem está interessado no Froholt, e na altura os portistas achavam que não iam conseguir um avançado da qualidade do Falcão e chegou o Jackson, do mesmo país até. E o Jackson tinha até... o Falcão também, mas ele era mais baixinho, não impressionava tanto. Eu lembro que ele contra o Benfica, por exemplo, no 5-0, marca o gol de calcanhar. Ele marcou vários golos de calcanhar e bonitos, mas o Jackson tinha realmente qualquer coisa ali de toques acrobáticos, que eu lembro-me dele ter marcado um gol ao Sporting, acho que foi contra o Sporting, de calcanhar, que foi um golaço, e na altura o Vítor Pereira, foi dos primeiros jogos dele, acho, pelo Porto, e o Vítor Pereira até na altura puxou dos galões e disse que foi ele que tinha indicado a contratação e que já sabia que ele sabia marcar golos daqueles, e realmente é um ponto forte o Jackson, e o Jackson a mostrar que quem sabe não esquece, porque ele já não joga há bastante tempo. Infelizmente a carreira dele acabou muito cedo por causa das lesões. Ele chegou a arrastar-se ali pelo Portimonense, chegou-se a falar até da possibilidade de ele vir para o Porto, felizmente não veio porque ele não estava em forma física, mas realmente ele a mostrar muita qualidade e até muita gente a dizer que ele podia vir ajudar a equipa B, que com certeza ia conseguir ter lugar na equipa, para jogar nem que fosse 10 minutos. E eu acho que se ele estivesse em boa forma física podia ainda estar a jogar e até neste Porto podia dar ali uma perninha, um bocado como o De Jong, quase a idade do De Jong, e podia realmente brilhar nesta equipa e ser muito útil. E ele marca um golaço de pontapé de bicicleta a lembrar esses tempos. Eu gosto sempre de ver estas imagens destes jogos
normalmente não são bons jogos, mas lembra essas grandes figuras. Tinha também lá o Bruno Alves, o Quaresma, que já falamos aqui muito do Quaresma, o rei das trivelas, que muitas saudades deixam nos adeptos. Às vezes eu comparo o Borja Sainz ao Quaresma, mas realmente quando vejo o Quaresma, até nestes jogos, vê-se que não tem nada a ver, que o Quaresma tinha outra qualidade. Tem algumas semelhanças, até pela posição que ocupa, mas o Quaresma era outro nível e era outro jogador que também ia ajudar muito esta equipa. Também tinha ali alguns jogadores que não tiveram tanto espaço no Porto, como o Hélder Barbosa, que acabou por marcar um golo, o Paulo Assunção, Nuno André Coelho, jogadores que lembram-nos outras épocas do Porto, épocas também vitoriosas, de muitos títulos, mas que não foram tão impactantes. Mas é sempre bonito ver esses jogos, essas imagens, que cria essa ligação entre o Porto atual e os Portos anteriores. É sempre bom esses jogos. E falando em outras épocas, até por curiosidade, eu hoje vi uma notícia do Casemiro a dizer que o nome dele sempre foi mal escrito. Ele não se chama Casimiro, mas Casemiro. Enfim, uma curiosidade assim. Não sei se ele disse isto em alguma revista, não sei quem é que ele disse isto. Mas eu quando vi o Casemiro, assim como no outro dia dizia que vi o Fernando, e achei que o Fernando era o 6 perfeito para o Farioli, que se o Fernando jogasse no Porto neste momento seria titularíssimo no Porto e o Farioli ia ficar muito contente. E eu via o Casemiro e pensava se o Casemiro seria esse 6 que o Farioli tanto queria. Eu acho que não, acho que o Casemiro constrói mais jogo. Não sei se o Casemiro também não ia sofrer nas mãos de Farioli para se adaptar ao estilo de jogo. Mas realmente grandes nomes da história do Porto. O Porto sempre teve grandes jogadores e esta época tem um plantel que faz jus a essas épocas e que está também a criar aqui novas referências para o futuro. E agora, por falar em número 6 também, muitas vezes eu esqueço-me aqui de falar do Tomás Pérez. Ele tem passado um bocado ao lado, ele chegou à época passada e nunca teve muitas oportunidades, passa um bocado ao lado da atualidade do Porto. O que é certo é que a Argentina Sub-20 está nas meias finais e o Tomás Pérez tem sido um dos jogadores principais dessa caminhada e acho que ele merece uma oportunidade neste Porto. O Farioli não confia muito nele, eu acho que é a força física dele, ele é muito magrinho, o Farioli quer aquela intensidade toda, mas o próprio Farioli é um treinador jovem e vai se adaptando, até pela questão das lesões, vai adaptando também a intensidade. Vamos ver se ele não dá uma oportunidade ao Tomás Pérez mais para a frente. Ele parece ser um bom jogador com talento, mas não tem tido oportunidades nenhumas no Porto, mas realmente aqui na Argentina a chegar longe. E às vezes eu próprio esqueço-me dele, mas ele é também uma opção válida para número 6, para jogar até pivô. É um bocado como o Pablo Rosário, pode jogar central ou lateral também. E vamos ver se ele tem mais oportunidades para o futuro, mas está difícil. E hoje temos declarações também de dois jogadores com nome parecido, o Pepe e o PP. O PP, eu não sei, não há nenhuma estatística sobre isso, mas eu acho que o PP é o jogador do plantel que mais tem falado, que tem mais declarações. Ele voltou a falar desta vez para festejar um pouco no âmbito dos 200 jogos, que ele já tinha alcançado essa marca no jogo com o Benfica, mas voltou a fazer declarações sobre isso, sobre essa marca, e ele a recordar que já ganhou muitos títulos pelo Porto, quer ganhar mais títulos. Enfim, nada de novo que ele já não tenha dito, que esta época está melhor, está diferente, está recuperado, está renovado, e realmente está, já temos visto que sim, que ele tem jogado muito bem, mas o PP tem falado muito, e mais umas declarações do PP, a mostrar que está focado e que está realmente presente no Porto. Mais uma prova que este PP já faz esquecer o PP da época passada. E depois tivemos também as declarações do Pep. Vale o que vale, não sei se é verdade ou não, mas o Pep disse que abriu a porta a fazer parte da direção da estrutura do Porto. Depois dele ter, época passada, rejeitado fazer parte, parece que ele teve convites, também ele ficou um pouco incomodado porque parece que ele não queria acabar a carreira, ele queria jogar mais uma época e o Porto não queria, dada a idade dele, queria jogadores mais jovens, e agora percebemos porquê, porque vinha aí um Porto muito intenso e queria todos na máxima força, e talvez achou aqui que o Pep não ia ter capacidade física para isso, e às vezes é bom também saber sair no auge, do que depois sair com uma lesão ou como suplente, seria mais chato. Mas o Pepe agora, passado algum tempo, a abrir a porta, a reabrir a porta, de poder voltar para o Porto, enfim, não sei se é uma possibilidade ou não, mas ele falou sobre isso. Eu acho que o Pepe é daqueles jogadores que tem sempre essa mística, que pode sempre ajudar ali muito no balneário a trazer esse espírito do dragão, mas também agora é preciso entender se o Pepe se pode ser contratado ou não, porque na altura que ele foi convidado rejeitou, mas agora deixar então a porta aberta. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham destas notícias que dizem que o Porto já tem alvos definidos para a defesa central, do Porto contratar mais um defesa central? Se acham que o Porto precisa mesmo? Quais são os nomes que vocês acham que o Porto vai atrás? Se há algum nome que vocês conhecem ou que se lembrem, ou que tenham ouvido algum rumor e que esteja dentro desse perfil do jogador que tenha alguma aspiração para jogar no Mundial, que seja um jogador conceituado, possa até chegar por empréstimo, porque há essa possibilidade também. O que é que vocês acham sobre o Froholt? Se o Porto vai conseguir segurá-lo mais algumas épocas, ou se acham que ele vai acabar por sair e se vai render um grande encaixe para o Porto? Qual é a vossa opinião sobre esse jogo da Taça? Se acham que o Farioli vai rodar muito a equipa, ou se vai já optar por jogar com a equipa titular, para dar rotação já aos titulares e para eles já entrarem em grande forma para o jogo com o Forest? Se acham que o Cláudio Ramos merece esse prémio, ou se acham que o Farioli vai manter o Diogo Costa na titularidade, mantendo um bocado a tradição que ele tinha no Nice e no Ajax? O que é que vocês acharam das declarações do Pep e do PP? Se há algum ponto das declarações do PP que acham que eu não citei aqui, que seria também importante,
e do Pep, se acham que ele pode ainda voltar para a estrutura do Porto, o que é que acharam das declarações dele também. E também o que é que acharam daquele golaço de Jackson Martínez, o que é que acharam desse jogo no global do Porto Vintage, se viram o jogo, se há algum ponto do jogo que vos saltou à vista, se acham que algum desses jogadores ainda tinha lugar no Porto atualmente, ou no Porto B, como muita gente dizia. E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Continuamos nesta semana com o jogo do Porto Benfica na mente, foi o último jogo, mas já está mais próximo de vir o jogo seguinte, em que o Porto pode limpar a imagem e voltar a ganhar um jogo. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.